Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Se tem glória aí, dá um glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória Meus a irmãos, Deus. peço que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Há um texto muito conhecido dos irmãos. Enquanto os irmãos procuram, eu já queria agradecer a Deus pela oportunidade. O Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Agradecer ao meu pastor também pela oportunidade, pela honra. Que o Senhor abençoe, pela coragem. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E agradecer também a minha esposa, que essa mulher é uma mulher virtuosa de Deus. Aleluia. Sem me aguentar esses dias que eu recebi essa oportunidade, eu tenho falado para ela, orem por mim, porque meu Deus. Deus sabe de todas as coisas. Amém, os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todo mundo juntos? Amém. No 3. 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, irmãos. Até aqui pode ser sentado. Glória a Deus. Maravilha. A minha tradução é um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava pedindo para Deus algo para que o Senhor falasse no meu coração. E algo que a gente perde muito hoje em dia, irmãos, é o tempo. E quando eu olho para a palavra de Deus, a gente vê dois tempos. O tempo de Deus para nós e o tempo do homem. Irmãos, eu estava pedindo para Deus, para que Deus me desse graça nessa palavra. Porque a gente anda tão apressado ultimamente e às vezes a gente perde os mínimos detalhes, não é mesmo? Verdade. E a gente perde os mínimos detalhes, irmãos. A gente corre para trabalhar, a gente corre para fazer as nossas tarefas, e quando a gente vê, o dia já passou, já chega outro dia, e a gente começa tudo de novo, e aí a gente vira aquela rotina, não é mesmo, irmãos? Isso só acontece comigo. E aí, eu tive meditando na palavra de Deus, e quando fala do tempo de Deus, fala do tempo Kairos, que é a palavra traduzida do grego. Kairos é o tempo de Deus. E o tempo que a gente vive, que é o tempo dia, hora, dia, mês e ano, é o tempo Cronos, que é o tempo do homem, ao qual o Senhor foi lá e deu sabedoria para o homem para poder aplicar isso para nossas vidas. E aí, olhando para essa palavra, meus irmãos, eu começo a ver que esse tempo ao qual vivemos hoje, vivemos no presente, temos o tempo que passou, o tempo passado, vivemos no presente, que é uma dádiva de Deus, e também tem o futuro, que é as promessas que o Senhor faz em nossas vidas e que a gente vai viver pela fé, a gente começa a crer nessas promessas. E aí eu pedi para Deus, uma mensagem no meio disso. De onde que eu arrumo uma mensagem no meio disso? E aí eu comecei a olhar, meus irmãos, para o povo hebreu. Aleluia. Glória a Deus. A palavra vai dizer em Êxodo, quando Moisés ele nasce, lá no capítulo 2, vai começar ali a jornada de Moisés. Só que um pouco antes, irmãos, antes disso, nessa mesma época levantou um novo rei,
não conhecendo toda a história de José, ele fala assim: olha, o povo hebreu é um povo grande, e esse povo vai se virar contra nós. A gente tem que fazer um plano para poder conter esse povo, porque se eles se virar contra nós, eles ainda fogem daqui e ainda se juntam contra os nossos inimigos. Irmãos, eu comecei a olhar para isso, e no tempo passado, aí o Senhor vai lá e levanta Moisés. Moisés é uma criança escolhida por Deus. Tu és santo, Deus. Eu estou só um pouquinho nervoso, mas eu creio que o Espírito Santo vai ministrar melhor no coração. Aleluia, Jesus. E olhando para essa mensagem, irmãos, o povo ele começou a ser escravizado, irmãos. Um povo forte. E quanto mais esse povo era escravizado, mais o Senhor abençoava. O Senhor aumentava o número do povo hebreu. E aí chegou num determinado momento que eles tinham que tomar uma atitude. A atitude era: vamos matar os meninos que nascerem. E irmãos, olha só como que os humanos eram, né? Como que somos, se a gente for olhar para nós, né, e deixar as nossas vontades falarem mais alto. O povo naquela época queria matar criança, gente. Queria não, matou. Quantas crianças não matou? Para que o povo não crescesse, para que o povo não se multiplicasse. E aí, irmãos, naquele tempo, eles mataram as crianças, só que aí o Senhor já estava preparando algo para aquele povo. Aleluia. Moisés vai ser o libertador desse povo. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando eles estavam fazendo isso, matando o povo, o Senhor permitiu que a mãe de Moisés construísse um cesto e colocasse Moisés à margem do cesto. E o tempo de Deus, meus irmãos, ele é perfeito, porque depois de 3 meses que o bebê já tinha formado, ela tinha que arrumar uma forma de esconder esse bebê, porque senão o povo ia matar. E aí coloca na margem do rio, e olha só o projeto de Deus, o plano de Deus. O Senhor vai lá e prepara aquele ambiente para quando a filha de Faraó chega ali, ela vê a criança. E olha só, meus irmãos, o preparamento de Deus para aquele povo, para a vida daquela criança. Ele pegou e permitiu que a criança entrasse na onde ele era para ele ser morto. E aí ele foi começar a morar lá na casa do rei do Egito. Só que aí, irmãos, é uma criança ainda, um bebê, precisa de um cuidado. Olha só o que Deus faz, irmãos. Deus vai lá e fala assim Deus vai lá, através da vida da Cleópatra, e fala assim: essa criança precisa de um cuidado. Mandou diretamente para a mãe que deixou lá. Nós servimos a um Deus maravilhoso, irmãos. Ainda que a gente às vezes se turbe o nosso coração, que a gente pensa que não vai dar certo, o Senhor é um Deus que nos surpreende. E ali naquele momento, irmãos, ele ficou com cuidado da mãe até a sua adolescência, ali, mais ou menos. E começou a ficar na casa de Faraó. Mais à frente, irmãos, o Senhor vai ter o primeiro contato com ele, com Moisés, para Moisés poder tirar o povo dali. E aí, irmãos, eu começo a olhar para essa palavra, e aí o Senhor começa a usar de benevolência com aquele povo. Um povo que foi escravizado ali mais ou menos uns 400 anos pelo pessoal do Egito. E aí aquele povo vai agora começar a sua jornada para sair do Egito. Mas só que, irmãos, olhando para isso no passado, o Senhor começa a tirar o povo, libertar o povo ali do Egito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eu estava lá em casa lá e pensando nesse momento, irmãos. Nesse momento que eu iria ministrar essa palavra. Aleluia. E o Senhor me colocou
o Senhor me colocou assim no canto e falou assim para mim o quanto de tempo eu tenho reservado para Ele. Eu estava até conversando com o meu irmão Roger e falando que eu falei algo com Deus, que eu ia permitir que o Senhor me usasse, né? Que o Senhor me usasse para fazer a obra dele. Só que como é difícil, irmãos, ser usado por Deus. Como é difícil você se separar para o Senhor, se consagrar para o Senhor e confiar nele. E aí o Senhor me levou nessa palavra de há um tempo determinado para essas coisas. Há um tempo que a gente separe para Deus, há um tempo que a gente começa a crescer. E esse tempo, às vezes, a gente não tem nem ciência, mas o Senhor já determinou um momento. Aleluia! Eu creio, irmãos, que esse momento o Senhor determinou para mim. Ele olhou para mim e falou assim, esse momento é o momento que você vai ministrar essa palavra. E para mim, irmãos, parece que é a primeira vez que eu estou diante dos irmãos ministrando algo. E eu sinto esse sentimento, irmãos. E às vezes eu acho que eu não vou nem conseguir falar. Mas aí quando eu olho para o Mogi é muito lindo, irmão. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, eu separei até um paninho aqui que eu sabia que eu ia suar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E olhando para a palavra de Deus, irmão, só para tirar o nervosismo, que eu estou um pouco nervoso, mas os irmãos entendem, né? Os irmãos já passaram por isso, né? Glória a Deus. Papai amado, bendito é o teu nome, Jesus. Irmãos, aconteceu a libertação do povo do Egito. E aí a gente começa a olhar, irmãos, para o momento em qual a gente foi liberto. Já teve um momento que a gente foi liberto pelas coisas passadas que a gente viveu. Eu comecei a olhar a minha linha do tempo com Deus. Eu comecei a olhar essa linha do tempo quando eu era do mundo e quando Deus ainda estava formando a minha família, irmãos. E tem coisas nessa vida que o Senhor ele começa a usar para nos manter no foco. E aquele foco naquele momento era a minha família. Aí o Senhor começou a mostrar que Ele poderia tirar isso de mim se eu não me consertasse. E aí, irmãos, quando a Estela começou a vir para essa congregação, eu lembro, já tem uns 3 anos que eu comecei a congregar aqui com os irmãos, e a Estela começou a vir. E para mim, me libertar de mim mesmo, irmãos, foi difícil, porque eu acho que a pior libertação que a gente tem é a libertação de nós mesmos. Porque nós somos tão ruins, irmãos. Eu olho para mim mesmo, olho para dentro de mim, como eu posso ser uma pessoa tão ruim desse jeito? E às vezes eu fico me martirizando por mim mesmo, irmãos. E hoje mesmo eu estava lá em casa falando, mas Senhor, por que eu? O Elvis fala tão bonito, eu poderia ouvir ele todo dia falando de Deus, que eu ia para mim e ia estar tudo bem. Mas o Senhor falou assim, para cada um de vocês que estão aqui, irmãos, para cada um de nós, Louvado seja o nome do precisamos deixar que o Senhor nos use, irmãos. Porque o Senhor, Ele preparou um tempo para cada um de vocês amadurecer. Ele preparou esse tempo para mim amadurecer, para amadurecer a minha família. E aí eu comecei a olhar para isso, o Senhor ia arrancar. E aí eu comecei a ver que a Estela, ela tinha tomado uma posição. E aí ela começou a vir, ela falou assim, se você não quiser vir, fique em paz, mas eu vou. E aí eu comecei a ver a mudança da Estela. E a Estela vinha, e ela começou a mudar as roupas que ela vestia, começou a mudar o jeito de falar. A Estela já não sabia nem falar mais. Quando eu comecei a namorar com ela, ela era toda falando certinho. Depois ela desviou comigo. Meu Deus do céu. Nós pai, nós... E aí Deus começou a mudar, irmãos. Ela começou a mudar a linguagem dela. E olha a transformação, olha a libertação. Aleluia. E aí o Senhor começou a libertar a nossa família. Libertou a mim. E aí eu comecei a olhar para essa palavra do Senhor desse tempo. Que há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. E aí quando fala um tempo de nascer, o Senhor me levou lá naquela passagem onde Jesus ele vai ali procurar ele se encontra com o doutor da lei ali para conversar e ele fala algo que me chamou muita atenção. É lá em João 3, os irmãos também conhecem. Aleluia. João 3,
3, aqui foi quando Jesus se encontra com Nicodemos, e a resposta de Jesus para Nicodemos foi assim, ó, Jesus declara, irmãos, Jesus declara para Nicodemos: em verdade lhes digo que ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo. E quando nós nascemos, irmãos, eu já era batizado quando eu me desviei, eu já tinha me batizado. Eu confesso aos irmãos que eu fui um pouco negligente com a palavra do Senhor. E aí mesmo assim eu quis me desviar, eu tomei essa decisão e eu quis. Foi algo que eu tive escolha. E todos nós temos uma escolha. Eu não vou falar que era o momento de eu sair ali da presença de Deus. Não era o momento, irmãos. Nunca é um momento apropriado para a gente sair da presença de Deus. É verdade. E aí quando fala de nascer de novo, quando a gente nasce de novo para o Senhor, a gente tem uma esperança. E quando fala de tempo, um tempo de Deus é como 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí começa a perceber, irmãos, o tanto de tempo que a gente ficou longe da presença do Senhor. Aleluia. E às vezes o Senhor, irmãos, o Senhor às vezes não, a maioria das vezes, o Senhor sente falta de nós. O Senhor sente falta de cada um de nós em oração, em busca da palavra. Porque se olharmos para a palavra do Senhor, o que nos fortalece é ela, irmãos. O que nos fortalece é a palavra de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus e nos colocamos em condição de servo e porque precisamos ser alimentados da palavra de Deus, e aí que o Senhor começa a nos dar essa força para continuar a jornada, né, a caminhada com Deus. E aí falou sobre nascer novamente, irmãos. E eu até separei algo aqui que eu queria ler para os irmãos. Eu fiz as minhas anotações porque culto de ensino não é muito. Eu gosto de tocar contrabaixo. Agora, falar de ensino já é. Deixa essas coisas para os presbíteros aí, ó, José, meu paizão, Jailton, que são grandes servos de Deus. Diz assim, ó. Eu comecei, diz assim, ó, aqui, ó. Quem aprende a andar e viver no tempo de Deus, é certo que não andará angustiado, sem paz de espírito, porque confia e sabe do resultado final, ao passo que aquele que vive no tempo cronos age na emoção, sai constantemente do tempo de Deus e leva a sair dos seus propósitos. E aí, irmãos, quando eu até separei aqui um verso aqui quando eu estava meditando sobre isso, lá em Samuel, 1 Samuel 13, no verso 8, vai falar sobre Saul, quando Saul ele decide fazer um sacrifício para Deus. E aí, olha só, irmãos, que interessante, Saul não tinha que fazer isso. Saul foi rejeitado por Deus por conta disso, irmãos. Fez de qualquer forma. E aí, quando a gente decide tomar as nossas próprias ações, tem uma consequência para tudo isso, irmãos. Tem uma consequência para tudo que fazemos. Quando a gente coloca a mão de qualquer jeito na obra do Senhor, a gente começa a faltar com o Senhor. Eu não falo nem, irmãos, de vir para a igreja, porque eu posso muito bem vir todos os dias para a igreja, os irmãos vão estar vendo, mas por dentro, o meu espiritual, a minha comunhão com Deus, cadê? Aí eu recebo uma oportunidade de Deus e os irmãos vai logo perceber que o irmão está fora do propósito, porque sobe ali, aí não tem reverência com a palavra do Senhor, você já sente frio, porque você sente quando a pessoa está cheia de Deus e quando a pessoa está ali só por estar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu olhei para isso aqui e aí eu falei, e quantas vezes acontece com a gente isso? Quantas vezes a gente foge do propósito do Senhor? E não precisamos de muito não, irmãos. Precisamos só de algo que nos agrada a nossa carne para a gente poder sair. É verdade, porque somos falhos. E a gente vai falar o quê? Somos falhos. O Satanás que está ao nosso redor, ele só está procurando uma brechinha. E ele sabe muito bem a brechinha que ele vai usar para derrubar. E aí, naquele momento ali, Saul, em vez de esperar o tempo certo para o sacerdote vir fazer o sacrifício, que era Samuel, em vez dele separar, ele foi lá, colocou as suas mãos e fez de qualquer forma, e logo o Senhor já falou para Samuel, olha, eu rejeito a ele. Samuel ainda intercedeu por ele.
Samuel ficou triste por conta disso. Mas o Senhor falou assim, eu já preparei um que é segundo o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, essa é a importância, irmãos. Precisamos sempre estar andando junto com o nosso Senhor. Porque se a gente errar, o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é um Deus de amor e Ele vai nos perdoar. Só que vai ter uma consequência, irmãos. Tudo que fazemos tem uma consequência. E essa consequência, às vezes, pode ser uma consequência que você acaba morrendo no seu físico. Foi rejeitado. O Espírito de Deus que habitava nele, que usava ele, saiu dele, irmãos. Na hora que os profetas foram lá e ungiu Davi, o Espírito que estava nele, saiu fora e foi para Davi. E quem se apossou foi o Espírito mau, o Espírito que estava rodando, o Espírito que estava querendo tragar. Mas, irmãos, eu louvo a Deus porque a palavra de Deus fala que ele é como um leão, procurando quem possa tragar, bramando como um leão, mas ele não é leão, irmãos. Leão é o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus por conta disso, porque às vezes ele quer botar medo na gente, né? Quer botar medo na gente, nos afronta, mesmo a gente fazendo o certo, ele vem na nossa cara, nos afronta, quer nos envergonhar. Mas, meus irmãos, eu louvo a Deus. Quando acontece isso é porque você está no caminho certo. Glória a Deus. Eu estava até contando para o Caleb outro dia. Cadê o Caleb? Está aqui. Eu estava saindo para ir para um culto, dando carona para a irmã e para os irmãos, para a gente ir no culto lá louvar o Senhor. E aí apareceu um atribulado, enviado por Satanás. Desviado mesmo, irmãos. E aí começou a falar assim, anda devagar que aqui no Guarauá é um lugar de paz. Aí eu falei, paz seja convosco. E aí ele olhou que viu que eu estava assim, com a minha armadura de crente. E aí ele falou assim, vocês que é crente, aí já começou já, vocês que é crente, vocês acham que vocês podem tudo, né? Mas se vocês é tudo ruim, eu conheço tudo vocês, você é tudo ruim. Eu falei, meu irmão, Deus te abençoe. Que a paz de Deus que você está falando aí seja na sua vida de fato, irmãos. Precisamos levar isso ao mundo. Glória a Deus, aleluia. Voltando para a palavra, irmãos. E aí, meus irmãos, aconteceu isso com Saul. E aí eu quero levar para o lado de amadurecimento. Que é quando a gente começa a andar com Jesus, quando a gente começa a viver as experiências com Deus, quando a gente começa a permitir que o Senhor ele nos leve, né, ao mais profundo. E tem uma palavra que estava muito no meu coração, eu não tinha nem pensado nela, mas Deus ardeu no meu coração aqui, irmãos, nesse momento. E eu vou até compartilhar com os irmãos aqui. Glória a Deus, aleluia. E é lá no livro de Ezequiel. Eita glória, aleluia. Salve Senhor Deus. 47. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês podem acompanhar, a minha leitura pode ser diferente um pouco, tá, irmãos? Mas a palavra é a mesma. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi águas saindo debaixo da soleira do templo e vindo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E as águas desciam debaixo do lado do sul do templo e ao sul do altar. E ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá ao leste e as águas fluíam ao lado do sul. O homem foi para o lado leste da linha e de medir com a mão, em uma linha de medir com a mão. E enquanto ia medindo 500 metros, me levou pelas águas, e as águas batiam no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros e me levou pelas águas, que chegavam no joelho. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque as águas haviam aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia atravessar a nado.
ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levantou-me então de volta para as margens do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores. Só até aqui. Irmãos, eu comecei a olhar para essa. Eu tinha meditado nessa palavra há uns tempo atrás. E quando eu falo de amadurecimento, experiência com Deus, e eu olho para essa palavra, eu começo a ver, às vezes, o que a gente permite que o Senhor faça em nossas vidas. Quando o profeta aqui, ele foi levado pelo homem, e ele foi medindo a extensão do rio, eu comecei a pensar, irmãos, nessa permissão que damos ao Senhor, nessa permissão que o Senhor quer nos conduzir, mas muitas das vezes a gente trava o próprio Deus de agir sobre nossas vidas. E aí, irmãos, a palavra diz que ele foi levado, foi medindo, e a água batia primeiramente no tornozelo. E aí eu comecei a pensar em mim, irmãos. Pensar em mim, porque eu sou assim, irmãos. Eu sou muito limitado. Os irmãos aqui me perdoem se acham, isso é muito usado por Deus, mas eu me considero uma pessoa muito limitada. Eu tenho muita dificuldade no falar, às vezes eu travo, falo as palavras erradas. Eu acredito que os irmãos também têm um pouco disso, mas eu me cobro muito disso. E aí eu me retraio muito para fazer a obra do Senhor. Os irmãos não me veem muito com oportunidade aqui, porque eu também me retraio. Às vezes há um culto de domingo e eu sei que vai ter oportunidade aqui. Sabe o que eu faço? A minha estratégia? Olha a minha estratégia. Eu venho com uma calça jeans, coloco uma calça jeans, uma camisa normal. Eu só não coloco regata porque é falta de respeito, né, irmãos? Misericórdia. Mas aí eu coloco uma camisa normal, um sapatinho assim, e aí eu falo assim: hoje eu vou ficar só ali no cantinho, dando glória. E aí eu vou ter oportunidade. Olha só como é que é, meus irmãos. Isso daí, irmãos, é o que? É eu me impedindo de ser usado por Deus. Eu me impedindo de ser usado por Deus. Mas aí o Senhor fala assim para mim e para você essa noite, irmãos. Porque eu sei que essa palavra falou no meu coração e também vai falar o coração dos irmãos. Permita, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor leve vocês até águas profundas. Porque as águas aqui, irmãos, estão nos mostrando o que o Senhor quer fazer para nós. Porque com água no tornozelo, às vezes a gente passa a vida toda na igreja, irmãos. Já vê aquele tipo de pessoa que fala: eu tenho tantos anos na igreja, eu não sei o que. Aí chega aqui na igreja. Irmãos, não é sobre tempo na casa de Deus, e é sobre permissão. Glória a A Deus, permissão aleluia. que vocês têm com o Senhor. E aí, irmãos, o Senhor falou no meu coração, a água começou a ir no tornozelo, começou a ir no joelho, chegou na cintura, levou mais 500 metros, e aí a água já não dava nada, já tinha que ser a nada, irmãos. E é assim que Deus quer que nós estejamos. Aleluia. Para que a gente permita que o Senhor nos leve para o fundo, irmãos. Para a presença do Senhor. Para ser usado na obra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E irmãos, eu comecei a olhar sobre tempo. Sobre tempo, quando Salomão ele escreve esse livro falando sobre tempo. E aí eu comecei a olhar a palavra do Senhor. Quando Davi, ele toma posse do reinado, a primeira coisa que ele faz é buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Se vocês forem parar para olhar, o Israel já tinha perdido a presença de Deus, a arca da aliança tinha sido tomada, o sacerdote na época tinha morrido, ele já tinha morrido, a arca foi tomada de Israel e acabou ali a esperança. Só que aí depois de um tempo, irmãos, Davi ele é erguido, ele é ungido, e aí a primeira coisa que ele faz quando ele toma o reinado, ele voa atrás da arca da presença de Deus, que significava a presença de Deus, a arca da aliança. E aí, meus irmãos, está lá em 2 Samuel, se os irmãos quiserem acompanhar, tá no verso 6. Eu vou colocar aqui na minha Bíblia, porque sou muito carente da palavra. E aí, irmãos, deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra?
chama a atenção, irmãos, é que quando Davi ele pega a arca, que a arca vai ser levada para Jerusalém, a palavra vai dizer que a arca do Senhor estava há 20 anos na casa de Abinadab. Lembra quando eu falei de tempo, irmãos? Quando eu falei de tempo, 20 anos na casa de Abinadab, e aí, quando ele está transportando essa arca da presença de Deus, usar ele para segurar a arca da presença de Deus, ele coloca a mão e morre na hora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não é nem que eu estou com sede, irmãos, é que a garganta seca mesmo. E aí, ele vai levar a arca da presença de Deus de volta para o povo. E aí, o que acontece? No transporte, essa arca, o Senhor permite que essa arca, ela dá uma mexidinha ali, a intenção é que parece que vai cair, e ao usar com a sua boa intenção de segurar, ele coloca a mão para segurar a arca do Senhor. E aí, naquele momento, irmãos, ele é fulminado, ele morre na hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Já falei que o Henrique parece muito com ele, meu Deus do céu. Aleluia. E aí, irmãos, a presença de Deus está sendo trazida de volta para o povo. E aí usar segura para não deixar que ela caia. Mas, irmãos, conhecendo bem o Deus que a gente serve, pense um pouco, irmãos. Será que Deus deixaria mesmo a arca da aliança cair no chão e se quebrar? Eu acredito que não, irmãos. Eu estava pensando nisso, eu acredito que não. Isso foi para que vesse qual que era a intenção de usar, porque usar ele já estava acostumado. Também era da mesma família de Abinadab. Estava ali junto. Tinha a presença de Deus, mas não dava o valor, irmãos. Estava acostumado com a presença de Deus. E quantas vezes, irmãos, a gente se acostuma em estar na presença de Deus, sem Deus. Jesus. E aí a gente começa a vir para a casa de Deus a gente recebe no começo aquela chama que arde em nós, e aí a gente começa a vir porque a gente ama. Só que aí começamos a vir rotineiramente, e aí começa a liturgia do culto, louvor da harpa, e aí a gente começa a se acostumar, irmãos. A gente começa a se acostumar. E aí quando a gente ouve as pessoas falando, Jesus vai vir, e aí as pessoas falavam antigamente que Jesus ia vir, e até hoje Jesus não vem, a gente começa a se acostumar a falar isso. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas às vezes a gente nem está preparado para que Jesus volte. E se Jesus voltar, quando a gente falar que Jesus vai voltar, e aí a gente fala da boca para fora, o Senhor volta, e a gente fica todo errado. E aí a gente vai se apavorar, né? Porque quem lê a palavra de Deus sabe que aqui para nós vai ser só tribulação, irmãos. E aí, irmãos, se acostumou. E aí a arca da presença de Deus, Davi toma uma atitude e fala assim: eu não vou poder levar a arca da presença de Deus assim. Vamos deixar na casa de Obed-Edom. E aí a arca da presença de Deus vai direcionada para a casa daquela família, irmãos. Olha só a diferença, irmãos. 20 anos na casa de Abinadab, não teve nada revelado nas escrituras que o Senhor abençoou, mas quando essa arca da presença chega na casa de Obed-Edom, a palavra de Deus fala, e o Senhor abençoou aquela família e tudo quanto eles tinham. E aí eu começo a ver, irmãos, 3 meses de presença do Senhor. 3 meses dando valor para a presença do Senhor. Está vendo, irmãos, que não é sobre tempo? Não é sobre tempo de ser cristão. Não é sobre ser crente. E é ser sobre cristão, seguidores de Jesus Cristo. Porque eu posso falar que eu sou crente, mas até Satanás é crente, irmãos. Satanás conhece a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus vai falar que Satanás ele foi até Jesus e com a própria palavra de Deus ele confrontou ele. Jesus Cristo, irmãos, o Deus vivo. Imagine eu e você que somos comedores de arroz e feijão. E aí? E aí, se não estivermos preparados, irmãos? Precisamos, irmãos, estar focados, irmãos, porque não é sobre o tempo ao qual estamos aqui. Não é sobre vir todos os dias na igreja.
É claro que é bênção, né? Estar todos os dias na casa do Senhor, porque quem busca o Senhor gosta de estar na presença de Deus. Mas que não possamos fazer isso de uma forma rotineira, irmãos. Porque senão vamos se enfadar, senão vamos começar a olhar para o irmão do lado. E aí, em vez de estar ajudando o irmão do lado, acompanhando nessa caminhada da fé, a gente começa a criticar o irmão. A gente começa a julgar o irmão. E aqui não, aqui somos todos uma família. Nós somos uma família, irmãos. Imagine se juntarmos, irmãos, e sair por aí por fora pregando a palavra do Senhor, todos juntos na mesma comunhão, irmãos. As pessoas lá fora vão falar: nossa, olha a Assembleia de Deus, o Ministério Vidas para Cristo está diferente, né? Eles estão unidos, eles estão buscando o Senhor, eles estão fazendo a obra de Deus. Aí vai olhar a transformação do irmão Antônio. Eu não conheci muito o irmão Mogi. Eu não conheci o Mogi antes. Mas hoje eu fico feliz em olhar para ele e ver o testemunho dele, irmãos. Porque eu sei que o Deus que fez essa transformação, irmãos, ainda faz essas transformações. Não porque ele não tem o poder, mas porque as pessoas não permitem, irmãos. Verdade. Para que Deus faça isso daí na vida. Quando nós começamos a permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas, meus irmãos, meu Deus, o Senhor ele pode mudar de uma forma radical, irmãos. Porque o Senhor eu tenho para mim, irmãos, que sempre, desde quando eu comecei a servir o Senhor ele sempre foi intenso. E o Senhor é um Deus que ele é intenso. Mas vai depender de cada um de nós, irmãos. Quanto permitimos que o Senhor trabalhe com intensidade em nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou voltar aqui para minha planilha aqui. Aleluia. Aleluia, Jeová. Tu és fiel, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Rei da glória, Jesus Cristo. E aí, irmãos, quando eu falei de tempo de crescimento, de amadurecimento, eu comecei a ler aqui na palavra de Deus: há tempo de procurar e tempo de desistir, há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Louvado seja Deus. Tempo de calar e tempo de falar. Louvado seja Deus. E uma coisa, irmãos, que eu acho que é mais difícil é para a gente segurar a boca na hora de falar, porque o melhor que a gente faz, irmão, muitas das vezes é ouvir. Porque quando Deus nos deu 2 ouvidinhos aqui, ó, para que possamos ouvir mais do que falar, irmãos. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, eu gosto muito de brincar. Os irmãos me conhecem, sabem que eu sou muito brincalhão, eu sou desse jeito. E às vezes, irmãos, eu tenho que pedir perdão para Deus por conta disso daqui, irmãos. Porque às vezes eu excedo um pouco. E às vezes em tudo que a gente faz, a gente excede um pouco. Nas brincadeiras, nas atitudes. Irmãos, eu posso estar glorificando o Senhor essa noite. Mas se eu me soltar lá fora nas brincadeiras, tudo que eu falei aqui, irmãos, pode ir por água abaixo. Porque aqui dentro da igreja é muito fácil, irmãos, eu glorificar o nome do Senhor. Verdade. Dentro da casa de Deus é muito fácil, porque está todo mundo no mesmo sentido. Está todo mundo no mesmo propósito. De buscar, de vir ouvir a palavra do Senhor, de cantar louvores. Mas o momento da gente glorificar o Senhor é lá fora. E quando que é o tempo certo da gente falar? Quando é o tempo certo da gente falar algo de Deus para uma pessoa? A gente precisa ter esse discernimento, irmãos. Mas precisamos ter esse discernimento sempre buscando em Deus. Porque uma coisa é eu chegar aqui na palavra de Deus, todo empolgado, porque às vezes eu sou assim, às vezes eu estou empolgadão, já pego a palavra de Deus, e aí estou lá lendo, e aí eu já saio daqui, pronto, eu vou falar algo de Deus, se alguém for, eu vou ser usado por Deus, vou falar alguma coisa. Só que isso daqui é eu só lendo a palavra sem oração, é eu lendo a palavra sem o discernimento de Deus. E aí a pessoa às vezes está precisando de uma palavra de conforto, e eu vou lá e dou uma pedrada nessa pessoa. Não era para falar isso.
no tempo certo para você falar algo. Mas para você falar algo de Deus, você precisa andar com a palavra, você precisa andar em oração, em comunhão com Deus, porque o Senhor vai usar. Eu tenho certeza, irmãos, que às vezes quando você, às vezes já aconteceu comigo, de eu só estar em oração, irmãos, de estar em oração e consagração ao Senhor. E tipo, ler uma palavra, já tipo, aconteceu de eu ler uma palavra uma vez ou 2 vezes por semana, mas eu estar sempre buscando em oração e consagração. E aí o Senhor me lembrava uma palavra que eu precisava falar para uma pessoa, e o Senhor fala assim, ó, fala isso. E aí o Senhor vai lá e me usa. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E aí a gente começa a ser cheio de Deus, porque quando Deus faz isso com nós, é porque a gente está ali junto com Deus, fazendo a vontade de Deus. E aí o Senhor vai lá e nos preenche, irmãos. Ele nos enche de novo. E aí o que acontece? Quando a gente começa a vir toda vez para a igreja, e aí a gente começa a falar tudo que convém a nós, a gente começa a vir para a igreja frio, irmãos. Aí a gente ouve uma palavra, a palavra é ministrada, é uma palavra boa ministrada. É Deus falando ali com a casa. Mas a gente entra aqui na igreja e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente já está cheio de comichões no ouvido. Porque a gente está vindo só por vir, porque é uma obrigação. E a verdade é, irmãos, não é obrigação. O céu é ganhado à força. Se eu vim aqui pregar essa palavra aqui hoje, e aí amanhã eu relaxar, irmãos, aí é eu e Deus. Mas eu tenho que ter força para ganhar esse reino. Eu preciso buscar o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. Exaltado. O Senhor é maravilhoso. Meu Deus. Aleluia. E aí, irmãos, o tempo do homem é engraçado, né? Que às vezes eu, quando quero algo de Deus, eu faço uma oração para Deus. E aí, eu estava até conversando com o irmão Everton outro dia, porque ele me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E a gente pede para Deus algo em oração, Satanás, que é o nosso inimigo, está onde? Está do nosso lado. Porque às vezes a gente faz uma oração na nossa casa ali, e ele ouviu o que você orou para Deus. Ele ouviu o que você falou em oração para Deus. E aí ele falou o quê? Vou colocar algo semelhante àquilo, para que eu possa tirar ele do foco. E aí eu tava buscando em Deus um serviço. E aí eu orei para Deus, pedi um serviço, e que o Senhor me abençoe, e esse serviço não chegou. E aí o tempo do serviço não chegou. Sabe o que eu fiz, irmãos? Rapidinho eu dei um jeito. Eu falei, é o tempo de Deus na minha vida. E eu fui lá e entreguei o currículo em outra empresa. E aí a outra empresa me mandou mensagem no mesmo dia, rápido. Eu falei, ô glória, é Deus nisso. Olha amor, Deus abençoou, eu vou lá fazer entrevista lá em Santos, para trabalhar lá em Santos. Todo dia saindo daqui, irmãos, pensa, todo dia saindo daqui para ir para Santos, trabalhar lá. E eu achando que era o tempo de Deus. E aí, olha só como Deus, Ele é extraordinário, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Diácono Roger, que ele foi incluso comigo nisso. E aí eu falei para Deus, falei, ô Deus, obrigado, fiz uma oração agradecendo a Deus, e aí fui para Santos, peguei a moto do Roger, chegando no meio do caminho, a moto do Roger parou, e aí eu sou bem espiritual, irmãos, eu sou bem espiritual. Quando aconteceu isso, eu falei para Deus, que se isso não for da tua vontade, que eu nem saio daqui. E para a glória de Deus eu nem saí de lá, irmãos. A moto do Roger ficou lá mesmo. Eu liguei para ele teve que ir lá guinchar a moto. Aí, olha só, para vocês verem como é que é as coisas. Eu fui com a moto do Roger para economizar, porque se eu fosse com o meu carro, eu ia gastar um pouco mais. E aí a praticidade de uma moto para mim ir lá rapidinho, eu peguei a moto do Roger. E aí eu gastei mais, porque eu tinha acabado de abastecer a moto do Roger, o Roger pegou meu carro e foi lá me buscar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus falou assim pra mim, é pra você aprender a não colocar a mão onde é chamado. E aí, no outro dia, irmãos, olha como é que Deus é. Deus é misericordioso, irmão. No outro dia, o Senhor
abriu a porta, o pessoal ligou e até hoje eu estou ali louvando e engrandecendo. Glória a Deus. Foi o Senhor, porque eu, tipo assim, eu não queria esperar o tempo, né? Mas o Senhor me obrigou, porque Ele queria me abençoar nesse serviço. E aí Ele me esperou, Ele me deu o tempo certinho dele, irmãos. O Senhor ainda é misericordioso, mesmo quando às vezes a gente vai e quer fazer do nosso jeito, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui o meu papelzinho. Eita glória. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Deus é fiel. E aí, irmãos, eu pedindo para Deus graça, né? Na palavra de Deus. Graça para que o Senhor me conduzisse essa noite. E o Senhor estava me falando sobre promessas e redenção, né? Promessas que Ele faz para nós. Que essas promessas são promessas futuras, irmãos. São coisas que o Senhor planeja nas nossas vidas. E como eu falei para os irmãos no começo, tudo depende de nós. Tudo depende do que fazemos para Deus na obra do Senhor. E aí, eu clamando ao Senhor, pedindo para o Senhor que me revelasse algo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Bendito. E aí o Senhor me falou sobre o que é mais importante para nós. O que é mais... Eu faço essa pergunta para os irmãos. O que é mais importante para vocês, irmãos? Para cada um de vocês que estão sentados aqui hoje. Vocês vieram no culto de quarta-feira, uma quarta-feira no meio da semana onde vocês poderiam estar descansando, mas nesse momento vocês escolheram vir para a casa do Senhor. E aí, o que é mais importante para vocês? O que vocês almejam para Deus? Eu me fiz essa pergunta. E aí, promessa. O Senhor me falou da promessa. A salvação, irmãos. Aleluia, Deus. A salvação, porque a gente vem tanto para a igreja, a gente começa a pensar nos bens materiais, começa a pensar em tudo que a gente quer almejar, mas o que é mais importante para nós, irmãos, é a salvação. Aleluia. O Senhor, Ele veio e Ele nos deu a oportunidade para que possamos ser salvos, irmãos. Foi um sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele permitiu, irmãos, Ele permite que às vezes a gente passe por essas tribulações, passe por uns momentos difíceis na nossa vida. Mas a gente tem que entender, irmãos, que no mundo lá fora, irmãos, não tem o que a gente tem aqui dentro hoje, não tem a salvação. Às vezes a gente começa a vir na rotina e esquece disso, esquece da salvação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a promessa que Jesus deixou para nós. E aí a gente começa voltando a falar, a gente começa de qualquer forma, continua de qualquer forma. Mas, irmãos, que diante dessa palavra, que possamos, irmãos, se dedicar mais ao Senhor. Buscar mais o Senhor, porque o Senhor, Ele quer nos usar, irmãos. Só que aí vai depender de nós. Sabe aquela palavra que fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos? Irmãos, não é só para a gente ir no Senhor quando a gente precisa, irmãos. Porque quando a gente, no momento de dificuldade, buscar o Senhor é muito fácil. No momento que a gente está aqui, ó, com o coração triste, com o coração dolorido, é muito fácil buscar o Senhor, irmãos. Mas quando a gente está bem, é bem melhor a gente buscar o Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Eu estava falando no Maranata esses dias. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe qual que é a intenção. Qual a sua intenção? Será que eu só vou buscar o Senhor porque eu quero porque eu vou ministrar uma palavra? Será que eu vou buscar o Senhor só porque eu preciso de algo do Senhor, preciso de uma cura, preciso de algo? Ou eu vou buscar o Senhor porque eu preciso que o Senhor me complete, que o Senhor me enche? Glória a Deus, aleluia. E eu falei isso para eles, irmãos. Eu estava falando para eles porque Deus falou para mim: vem a mim em todos os momentos, em tempo e fora de Glória tempo. a Deus, aleluia. Porque Ele quer nos usar, irmãos. E vai chegar uma hora que a gente vai ir até o Senhor e Ele vai olhar para nós e vai falar: vinde, benditos do meu Pai. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é fiel, irmãos. Vai acontecer.
Precisamos manter o foco, igual foi pregado aqui pela vida do nosso jovem. Manter o foco em Jesus, porque se a gente for olhar para o lado, a gente vai cair mesmo. Se a gente for depender da nossa força, a gente vai cair mesmo. Porque que força temos nós? Eu me pergunto direto, que força que eu tenho se não é do Senhor? Que força que eu vou ter para lutar contra o inimigo, irmãos? Irmãos, o anjo falou que o Senhor te repreenda para Satanás. Que autoridade que temos se não é do Senhor? Precisamos, irmãos, manter o foco. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu desde já peço que o Espírito Santo ministre melhor ao coração de vocês, porque eu sou apenas um vaso, irmãos. Sou um vaso que é muito dependente da oração dos irmãos, que os irmãos continuem orando por mim e pela minha família. Eu trouxe somente o que o Senhor falou no meu coração, irmãos. Se eu passar daqui, eu sei que não vai ser de mim. E eu peço que os irmãos orem pela nossa vida, apresentando a nossa família, o Luiz Vicente, minha esposa. Tá bom, irmãos? Pastor, passo de novo a direção do pastor. Agradeço imensamente a oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.